Olá, esta é a nossa primeira aula de produção de textos. E o gênero que estamos estudando esta semana é resenha crítica. Resenha crítica. E o tema da nossa aula será as formas verbais terminadas em e em. Olha aqui, em sem acento e em com acento. Quais são os objetivos de aprendizagem? O que vocês irão aprender nesta aula? Compreender e identificar as diferenças entre as palavras tem com acento e tem sem acento. Que diferença há entre elas? O outro objetivo, usar o verbo ter, flexionando e concordando com o pronome pessoal. O que é flexionar? O que é concordar? Quando eu digo usar o verbo ter, flexionando e concordando. O flexionando é conjugando, né? É usar o verbo ter na forma flexionada. E concordar é combinar, ou seja, é essa flexão do verbo ter que precisa concordar com o pronome pessoal. Isso a gente vai ver durante a aula, certo? Então, aqui nós temos um trecho do poema de Gonçalves Dias, que é Canção do Exílio. Vamos fazer a leitura juntos? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Observe aqui os termos em destaque, as formas verbais que estão em destaque. Olha aqui, o termo tem, né, a forma verbal tem, sem o acento, e a forma verbal tem com o acento. Quando que se usa o tem com acento? E aí a gente precisa observar o que antecede antes da forma verbal. O que anteceder é vir antes, né? Olha aqui, nossas várzeas, dá a ideia de quê? Nosso céu, dá a ideia de quê? Para se usar o tem sem acento. Nossos bosques, dá a ideia de um só bosque ou de mais bosques? Olhe, vão pensando aí. O quando que eu uso tem sem acento e quando que eu uso tem com acento. E aqui nós vamos ver o verbo ter flexionado, né? Conjugado. E esse verbo ter, né? No modo indicativo, né? O modo indicativo é esse modo que expressa uma certeza, né? Que indica uma certeza. E aqui o ter, né? Olha aqui, a gente já viu os verbos, as conjugações dos verbos, os que terminam em AR, ER e R. E o ter termina em ER. Então, nós vamos ver aqui esse verbo ter na forma flexionada, ou seja, conjugada. E aí, para isso, a gente precisa saber as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? E isso a gente já viu também. Olha aqui, quais são as pessoas do discurso? E aí nós temos eu, olha aqui, tu, ele, ela ou você. E aqui são as três pessoas do singular. Olha aqui, eu, tu, ele ou ela ou você. E aí nós temos as três pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas ou vocês. Né? Então, aqui nós temos singular e aqui as três do plural. E aí, como é que eu faço essa conjugação? E aí a gente precisa olhar para o verbo ter. Então, como é que eu conjugo? Como é que eu digo eu? Usando esse verbo ter, como é que eu digo? Eu, tu, ele ou ela ou você, nós, como é que eu digo? Vós, eles, elas ou vocês. Olha aqui, como é que a gente fala? Como é que a gente conjuga? Olha aqui, eu tenho, né? Eu tenho, tu tens, ele tem. E aí a gente precisa olhar para cá. Ó. Ele tem, ou eu posso dizer, ele tem, ela tem, você tem. Olha aqui o tem, sem o acento. E aí nós vamos para as três pessoas do plural. Nós temos, olha aqui, precisa concordar. Olha o que a gente viu no slide anterior, no objetivo. Então, o pronome, a pessoa precisa
concordar com o verbo. Então, é nós temos. Eu não posso dizer nós tenho ou nós tem, né? Eu digo nós temos, vós tendes, eles ou elas ou vocês têm. Olha aqui. Olha aqui, quando que eu uso esse tem com acento. Olha aqui. Eles, elas, vocês. E aí vocês percebam quando que se usa o tem sem acento e quando que se usa o tem com acento. Note que aqui a pessoa, ela está no singular. E aqui eu disse que elas estão no plural. Olha aqui, eles. Mais de um. Plural indica mais de uma coisa, mais de um elemento, né? Mais de um objeto. Daqui nós temos as três primeiras, as três pessoas do plural e as três pessoas do singular. Ok? Então, pensem aí para a gente estabelecer a regra. Qual a regra? Quando que eu uso tem sem acento e quando que eu uso tem com acento? E aí nós vamos para a regra, que é muito fácil para a gente identificar o porquê. Quando que eu uso tem sem acento? Olha aqui, usa-se tem sem acento quando o verbo se refere a uma palavra no singular ou à terceira pessoa do singular do verbo. E aqui nós temos a frase para ilustrar. Ó. O menino tem, olha aqui o tem, ó, sem acento, uma bicicleta. Ele, olha aqui, a terceira pessoa, ele tem uma bicicleta. Então, usa-se tem sem acento quando o verbo, né, a forma verbal, se refere a uma palavra no singular. Olha aqui, o menino dá a ideia de um só menino. Ou a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele. E aí, quando que eu uso tem com acento? Olha aqui, quando que se usa tem com acento? Quando o verbo se refere a mais de um elemento, ou seja, no plural, ou a terceira pessoa do plural do verbo. E aí nós temos aqui, ó, as meninas têm, olha o tem com acento. Olha aqui o que veio antes. As meninas dá a ideia de mais de uma menina, não é? Então, eu utilizo tem com acento. As meninas têm. Elas, olha aqui, a terceira pessoa do plural. Elas. Poderia ser eles. Poderia ser vocês. Né? Tem. E aí o tem com acento. E aí, qual a regra mesmo? Entenderam a regrinha? Tem sem acento quando o verbo se refere a uma palavra no singular. Né, ou a terceira pessoa. E o tem com acento quando se refere a mais de um elemento no plural. Né? Certo? Copie a regra no caderno para que não esqueçam mais na hora de escrever. E aqui nós temos um exercitando para que vocês compreendam melhor. E aí vocês irão completar as frases com as formas verbais. Quais são as formas verbais? Tem sem acento e tem com acento. Só escrevam no caderno. Nós temos aqui 4 frases. Olha aqui. Ó. Só escrevam no caderno a forma verbal. Da letra A, aí você bota se é tem com acento e tem sem acento. Letra B, aí vocês também coloquem para a gente conferir se vocês acertaram ou não. Letra A. Será que a loja tem o que procuramos? E aí vocês vão pensar aqui qual a forma verbal que será utilizada. Os moradores têm pressa de que a obra termine logo. As pessoas têm sede de conhecimento. Juliana tem muitos amigos. E aí eu vou olhar para a palavra aqui, para os substantivos que estão aqui, que antecedem a forma verbal. E aí, escreveram? Já pensaram? Quais formas verbais vão ser colocadas aqui, completadas? Vamos lá conferir? Olha aqui. Será que a loja tem o que procuramos? Por que é tem sem um acento? Porque aqui a loja dá a ideia de uma só loja, está no singular. Olha aqui. Os moradores têm. Por que foi o tem com acento? Porque os moradores dá a ideia de mais de um morador. Então, são muitos moradores, vários moradores. Plural. As pessoas têm. Aqui também. Por que é com acento? Porque aqui está no plural. As pessoas têm sede de conhecimento. E aqui, Juliana tem. Por que é sem acento? Porque aqui se refere a uma pessoa no singular. Juliana é uma só pessoa.
Então, por isso, a forma verbal tem sem o acento. Ok? Espero que vocês tenham entendido o assunto, né, de quando se usar as formas verbais tem sem acento e tem com acento. Um abraço e até a nossa próxima aula.